Fiz 3 anos de teatro na Faculdade de Psicologia, na faixa. Não que tenha um curso, não é um curso. Né? Participei de um grupo de teatro que nós tínhamos lá, e biodança e outras coisas mais. Antes disso teve um grupo de teatro na casa de uma amiga nossa, ficamos um ano, né? Aí pintou essa oportunidade do teatro. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz um encontro de jovens, né? Contra todas as regras, porque eles falavam que não podia, que não sei o que, vai estar 15 anos, não tem como, é impossível, vai estar, não pode fazer isso. Mas ainda assim eu fui lá e fiz, e foi maravilhoso, né? Porque eu era muito louco nessa época. Fumava muita maconha, haxixe, cocaína, tirava muita cola e tudo isso aí. Aí participei, achei massa, achei muito legal, né? E meus pais já participavam, eles tinham feito um encontro de casais e logo depois fizeram, se não me engano, um cursilho. E depois do cursilho, aí pintou essa questão esse lance do encontro de jovens. Eu fui a contragosto mesmo, porque realmente eu não queria. Essa babaquice, o que eu vou fazer nesse monte de gente babaca, falando de Jesus, não sei o que, não sei o que. E fiz, e foi maravilhoso. Fez uma diferença maravilhosa na minha vida. E aí, eu sinceramente não lembro de tempos, mas um pouco, como eu fiz muito tempo de teatro, né, e gostava muito de teatro. Era teatro e música, eu já gostava muito de violão e tal. Aí comecei uma bandinha. Logo, não lembro se foi antes da banda, se foi depois da banda, mas aí veio a ideia de fazer o grupo de teatro. Aí conheci o Saulinho, nós começamos a conversar, discutimos muito isso aí, depois veio a história do Claudião também, que infelizmente faleceu. Aí pintou a ideia de fazer o grupo de teatro, né? E eles deram uma força pra mim, esse pessoal da minha coisa, eu não lembro se eu falei com o Paulo Garcês ou não falei, ou se a Renatinha falou direto. Aí pintou essa história, aí fui lá junto com o Paulo Garcia, anunciei, né? Gaguejando dessa forma que eu estou gaguejando aqui agora. Né? Quem quer participar do teatro, que é uma contradição, né? Quem gosta de teatro gaguejando desse jeito, mas eu era assim, não tinha jeito. Entrava em cena era outro assunto, né? E acho que quem já fez teatro, quem faz teatro sabe exatamente o que é isso. É como cantar, um gago ele não gagueja enquanto canta, né? É mais ou menos essa história. Aí anunciei, né? Depois a gente teve discutido com o Saulinho, com o Claudião, e começou a pintar uma série de pessoas, bastante gente querendo participar, tudo mais e tal, inclusive a minha ex-esposa participou também, e foi ali que a gente começou toda a história. E a primeira vez que eu escutei falar sobre um grupo de teatro na Igreja Episcopal da Santíssima Trindade, lá na rua Carneiro Vilela 569, Espinheiro, Recife, foi de um jovem que usava óculos, fundo de garrafa, anunciando no culto que estaria para começar os trabalhos de ensaio com o grupo de teatro da igreja. Eu me mostrei receptivo, se eu não me engano era dezembro de 1991, quando ele fez esse anúncio. Eu entrei em contato com ele, ele falou que já tinha algumas pessoas interessadas, e eu disse que tinha alguma experiência de teatro, com escola técnica, com o colégio de aplicação, do qual eu tinha me formado, e estava interessado realmente. Eu liderava a parte técnica, né, por causa da minha experiência que eu tinha. E eu, Saulinho e o Claudião, a gente se juntava para liderar junto, não tinha uma pessoa que tomasse a frente. Que eu me lembro, assim, não é claro na minha cabeça uma pessoa que tivesse a frente, era mais uns 3 mesmo, discutia junto, mais tanto que a história da primeira peça no acampamento do carnaval, que foi dessa forma aí, né? A gente sentou, juntou e escreveu na loucura, assim, uma doideira total. Nós nos encontramos, ele estava indeciso naquilo que iria escrever com peça de teatro para a primeira apresentação. Ele planejava que fosse no retiro de carnaval da igreja. Naquela época nós fazíamos retiros de carnavais com a juventude, para falar a verdade, com toda a igreja. E aí nós nos reunimos e ele queria fazer algo, tipo um panorama do Antigo Testamento. E eu disse, mas tem coisas tão bonitas no Novo Testamento, por que a gente não aborda? E a gente começou a trabalhar na ideia e nos reunimos alguns dias em separado do grupo para estarmos escrevendo a peça de teatro. O que eu lembro é da nossa viagem, dos 3 juntos, escrevendo a 3 mãos. Vamos falar sobre o que, tudo mais e tal, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo mesmo, vamos falar o que sobre isso, porque né, eu não pegar a história de Jesus. A história de Jesus tem uma série de multifáceis absurdas de termos, de
temas e histórias que você pode abordar. Vamos falar sobre a história de Lázaro. A história de Lázaro você pode ver de várias formas, né, de entrada, de saída, a visão dele, a visão de Jesus, a visão das pessoas que estavam vendo. E a gente escreveu a primeira peça do Willy, tinha um pedaço de criação, com a música que o pastor Abimael, atual pastor Abimael, gostava muito, Gênesis. E depois a gente entrava com a história de Esaú e Jacó, da traição, e logo em seguida a gente entrava com a história de José. Agora tudo muito breve. E logo depois, após passar esses 2 dramas do Antigo Testamento, a gente colocava Jesus falando o Sermão da Montanha e a gente encerrava a peça. Então era uma coisa assim que abrangia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A gente tinha que fazer isso a 3 mãos e discutindo de uma forma maravilhosa, orando, e a gente estava começando a orar em línguas, e começando a conhecer as experiências no Espírito Santo, e foi uma coisa assim sensacional. E é interessante porque os 3 tinham manifestações do poder de Deus e de forma diferente. Era muito legal isso aí, sabe? O Saulinho orando, ele orava com a mão, né? Eu orava de joelhos, não tinha mais eu e eu. E o Claudio não parava de andar, ele ficava andando, ficava falando, ele ficava fazendo assim, era muito engraçado, né? Era muito legal. E foi dentro dessa cena toda, dessa história toda aí, que a coisa saiu nessa peça do acampamento de carnaval. Que foi muito interessante, porque a gente chegou lá com a peça pronta, em termos escritos, né? Porque em termos práticos, então, uma coisa meio que ficou muito em cima da hora realmente, né? Temos pouquíssimos ensaios. E aí pintou, e a gente chegou lá, falou, caramba, vamos assim, chegamos no acampamento para continuar ensaiando. Para terminar de ensaiar no acampamento para a gente apresentar. A gente ensaiou muito essa peça para apresentar no carnaval, no retiro de carnaval. E quando chegou lá, Paulo Garcia estava trabalhando na conversão, ou na pregação de um senhor chamado José Maria Marques, que durante muito tempo ele fez parte do Teatro de Amadores de Pernambuco aqui. E Paulo Garcia falou com grande entusiasmo sobre o grupo de teatro, e ele foi para o retiro de carnaval, e quando chegou lá, nós não conseguimos nem terminar a primeira cena para esse camarada. Foi algo assim muito frustrante, porque ele disse, tá tudo errado, se vocês me permitem, eu vou dirigir vocês. E a gente ralou naqueles 4 dias ali de carnaval. Era o povo, a gente ia para as palestras, assistia, no tempo livre a gente ia ensaiar. E foi um estresse total, um estresse daqueles, eu não chorava, eu ficava irritado, eu fiquei irritado, extremamente irritado. E estava querendo chutar o balde, chega, não vou participar de nada, eu não quero fazer essa peça não. A gente só terminava os ensaios da gente lá por volta das 10h30, 11 horas da noite, e aí a gente mergulhava na piscina para ver se relaxava alguma coisa. E começamos, a baitar, a gente conheceu o Lázaro, né? E o Lázaro falou assim, peraí, gente, se não me engano, eu não lembro se ele entrou no ensaio da gente, ou se alguém convidou ele, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que ele chegou lá e falou, peraí, para. Né? E ele começou a detalhar, sabe, cada ponto, cada detalhe de cada cena, de cada ator, a forma como expressa, a entonação, a impostação e volume, e começou a falar de uma série de coisas de laboratório que a gente falava, mas que nós não estávamos colocando em prática. E assim, dentro de todo esse estresse, resumindo, terminou dando uma peça maravilhosa, né, que foi uma bênção, foi sensacional, doida, mas sensacional, que acho que foi o primeiro passo de uma história maravilhosa que até hoje, né, permanece viva e forte. E juntamente conosco estava o grupo Ceifa, da Jocum, de Belo Horizonte, do qual o Lázaro fazia parte na época. E a gente eles começaram a apresentar de manhã as peças pra gente, aquelas pantomimas com músicas fenomenais, os caras muito profissionais naquilo que faziam, e a gente ficava babando. E uma das coisas que eles faziam, que a gente ficava com muita inveja, e era inveja mesmo, é que quando davam umas 4, 5 horas da tarde, eles se reuniam com um pequeno grupo da igreja, da liderança, e saíam para evangelizar no carnaval.
E a gente ficava, poxa, será que a gente vai fazer isso algum dia? Meu Deus do céu, era aquilo que a gente queria fazer, só que a gente não sabia ainda como, porque a gente nem tinha nascido. E até então a gente estava sem nome, né? A gente não tinha um nome definido. Qual seria o nome? A lembrança que eu tenho era do grupo de teatro, acho que do Ceifa, né? Se não me engano, é o Ceifa, que estava lá. E eles tinham que ir embora, acho que antes do último dia, não lembro exatamente agora, e eles deixaram isso, deixaram um papel, se não me engano, na porta da capela, da igreja lá. Tem igrejinha, né? Na entrada e tal. Então, ali na porta, eles deixaram no último dia. Aí o Saulino ou o Cláudio acharam primeiro e viram isso aí. Mas o Saulino falou que não sei quem falou isso aí, que o Claudião tinha tido a ideia. Aí assim, eu sinceramente eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a história que eu me lembro foi isso aí, que tinha realmente o pessoal do Ceifa antes de ir embora, deixaram um papelzinho lá escrito lá, colocar o ID, que era interpretando e divulgando os evangelhos. Essa é a história que eu me lembro, não a história que o Saulino me contou. Mas assim, como a minha memória não funciona muito bem, então não sei se é meio que me chama café com leite. Né? Então eu prefiro nem opinar sobre isso aí, porque realmente eu não tenho certeza, mas a lembrança que eu tenho é essa. Então hoje eu percebo que existem várias versões, eu vou contar pelo menos a que eu conheço, né, da minha parte. Estávamos eu e o Cláudio sentados na palestra da quarta-feira de cinzas pela manhã, da qual Jussiara, pastora Jussiara, estava dando seu testemunho. E era um testemunho muito forte, onde ela contava como é que ela era diretora de uma escola municipal, as dificuldades que ela tinha, empregar o evangelho nessa situação. E ela frisou 2 ou 3 vezes durante a palestra dessa, mas eu cumpria o ID do Senhor, o ID do Senhor. E aí o Cláudio virou-se para mim e fez, é isso, Saulo, é isso o quê, rapaz? É esse, o nome do ministério vai ser esse. Qual o nome, rapaz? Ele, ID. Eu fiz, poxa, o nome é massa, é curtinho, é pequeno, mas tem que ser uma sigla. Então, e ele fez, e aí a gente passou o resto da palestra pensando na sigla. Até que eu virei para ele e falei assim, Cláudio, eu acho que o nome tem que ser Integração Devocional Evangelística. Pensa, que coisa trouxa! Mas o Cláudio, na hora eu acho que ele teve um insight, e aí falou assim, não, deu aquele sorriso que ele tinha muito bonito, fez assim, vai ser Interpretando, Divulgamos o Evangelho. E aí, quando terminou a palestra, nós saímos e comentamos o assunto com Sandrinha, com Luciana, com Vevé, com Celcinho, com Pati, com Carlos, Carmito e com Léo, e todos gostaram muito do nome. E esse ficou o nome da gente, desde então. Interpretando, Divulgamos o Evangelho. Então o que aconteceu depois? Depois ficou aquele fervilhar de, esse é o nome ideal. O Ceifa, a líder do Ceifa, escreveu um bilhete, num papel, ofício branco, e eles assinaram tudinho, e nós consideramos aquilo a certeza do nascimento do ID. O que era? Era um cartão desejando felicidades a esse novo ministério que nascia. E um pouco depois, quando nós terminamos e recebemos isso, alguém comentou que o Artemis estava vendendo camisas. E nós, quando começamos a pegar as camisas, vimos que tinha uma camisa que tinha o nome ID. E no meio dessa camisa, no meio do ID, tinha um lavrador mostrando e semeando. E esse era o gesto que o Léo fazia durante a peça. E a gente ficou muito emocionado. E a gente comprou quase todas as camisas do Artemis. Né? A gente só não comprou todas porque Paulinho P.O. comprou uma delas. Então, Paulinho P.O. ficou lá com a camisa que, teoricamente, era o primeiro uniforme do ID. Hoje em dia eu tenho 2 dessas camisas, né? Uma, originalmente, foi minha. E outra, que é da mesma cor, por coincidência, é a de Cláudio. Né? Ficou comigo como herança. Cláudio Mota. Mas é engraçado. Os meus amigos, às vezes, amigos mesmo, amizades firmes, a gente às vezes tem um contratempo quando a gente se conhece.
E eu achava sempre o Cláudio um cara meio esquisito, meio diferente. Na verdade ele era um cara muito pentecostal. Essa era a verdade. Ele era um cara assim, um homem consagrado depois que se converteu. Um homem que buscava a presença de Deus de uma maneira tremenda. Um homem que contagiava as pessoas ao seu redor com seu sorriso. Uma das coisas que eu percebi que Deus estava direcionando já o Ministério de Teatro para tomar um corpo mais maduro foi justamente a crise que eu descrevi no texto que eu enviei para Plênio, para Celcinho, para Marquinhos. Foi quando a gente estava em crise, Cláudio tinha acabado de falecer e as pessoas foram saindo, se descompromissando do ministério, e chegou naquele ápice de as mães da gente pressionarem para a gente parar com esse negócio de teatro, mas eu tinha certeza que Deus ia fazer algo. E aí eu fiz uma nova chamada, convidei pessoas, amigos próximos, pessoas de discipulado, pessoas que estavam se envolvendo na igreja, e a gente teve a grande bênção do Lázaro chegar em Recife. E Lázaro, como a gente já falou anteriormente, fazia parte do grupo Ceifa. E ele recebeu o direcionamento de Deus para vir morar no Recife durante algum tempo. E isso foi uma coisa, um fato marcante, um divisor de águas. Porque embora em 93 nós tivéssemos evangelizado no carnaval, numa mistura de I e de Reuel, que a gente chamava de I de Well, com a presença de 3 pessoas do Reuel na época, que era Geise, Meire e Pati, que originalmente tinha sido do I. E mais algumas pessoas do I, nós fizemos algumas coreografias e apresentamos algumas pantomimas dirigidos por Joabe em 93. Mas no final de 93 e início de 94 chega o Lázaro. E ele, muito disposto, ele começou a ensaiar o grupo com as peças, algumas peças do Ceifa, peças da Jocum. E nós não tínhamos uniforme, nós não tínhamos maquiagem apropriada. O que nós tínhamos era muita disposição para fazer o trabalho de Deus. E sabíamos que aquilo iria fazer uma diferença no carnaval. Se não na vida daqueles que iriam estar assistindo às peças que nós estaríamos apresentando, mas nas vidas de nós mesmos, porque nós queríamos fazer a obra de Deus, que era pregar a palavra dele. Então assim, eu tenho para mim que um divisor de água na maturidade desse grupo foi a chegada do Lázaro. Isso é indiscutível. Ele trouxe toda essa bagagem, todo esse conhecimento de pantomima, que seria um novo direcionamento do ministério, a partir de então. Ao mesmo tempo, por eu ser muito novo na época, ter o que, 21 anos, eu não tinha experiência de liderança, eu nem tinha entrado ainda numa faculdade, era muito novo, tinha minhas questões ainda com Deus a resolver. Então a chegada de uma pessoa muito mais experiente foi de extrema importância para que a gente desse uma cara nova para o grupo, uma cara madura, e o ministério fosse enxergado como um ministério sério. Então eu não posso, de maneira nenhuma, desvincular esse ídolo que vocês conhecem hoje da pessoa de Lázaro. Ele sim fez uma grande diferença no ministério. Eu acredito que o que faz o ministério durar 15 anos, mantendo a mesma linha, mantendo a mesma firmeza, primeiramente ele está afincado na rocha, que é Cristo, mas sobretudo a relação dos integrantes. Eu acredito que a cumplicidade, a intimidade, o companheirismo, né, que os membros do ID têm entre si, favorecem muito para a sua sustentação ao longo desses anos. É bom fazer parte de um ministério que tem uma unção muito grande, sabe, de Deus,
sobre esse ministério, sabe? Deus tem separado uma unção para o ID e não é brincadeira. É algo muito sério, é algo muito forte, sabe? Em que pessoas encontram a face de Deus, sabe? Através do ministério ID. Não pelo ID, mas por Deus dentro do ID. Esse grupo é de Deus. O sonho não foi de Saulo, não foi de Cláudio, não foi. O sonho foi de Deus. Foi Deus que plantou ali, sabe? E ele estava muito orgulhoso e muito feliz por isso. Só o teatro não adianta de nada, não resolve nada, né? Até comentava com o pessoal do teatro no começo sobre isso aí, que se você pensa que você vai entrar no teatro para chegar lá e dar showzinho, você tá errado, tá? Entrou no lugar errado, meu velho. Um dia, uma amiga minha me chamou, eu estava aí afastada de Deus, eu estava muito afastada mesmo. Já tinha visto ele apresentar outras vezes, mas nunca despertou nada no meu coração. E nesse dia tem uma apresentação do ID, lá no clube português, e a Elinoca disse, Gordinha, vai ter a apresentação do ID, se tu quiser ir. E sempre ela me chamava, mas assim, vamos, e dessa vez ela simplesmente disse se eu quisesse ir. E aí eu fui, e quando eu cheguei lá, aí eu lembro bem, foi Giba e Marcinho que apresentaram Palhacinhos. E naquele dia foi diferente a apresentação do ID, foi Deus falando da minha vida naquele momento, sobre a minha vida, o que é que eu estava vivendo e o que Ele queria que eu vivesse. Aquilo que eu me sinto emocionado, aquilo que eu sou muito grato a Deus, é porque na minha juventude, enquanto eu não tinha definido as minhas metas, enquanto eu não tinha definido o meu propósito de vida, o ID foi a escola que me ensinou a buscar isso. Se hoje, tudo que eu tenho hoje, assim, tudo que eu sou, sabe, é fruto de muitos momentos com Deus dentro do ministério. Seja em peças, seja no sábado, 2 às 5, em retiros ou na casa do povo, ou em qualquer lugar, sabe? Deus estava sempre lá com a gente. Na primeira Praça da Paz, né? E essa apresentação, eu chorava feito menino. Logo antes dela, a gente tava para começar a apresentação e chegou uma pessoa, né? E nos ungiu com óleo e até meio que atrapalhou enfim, a aparência da coisa, atrapalhou. Tava para começar mesmo a peça, essa pessoa entrou no meio da roda, era uma pessoa nossa e ungiu, né? As 3 pessoas que estavam na peça. E logo depois a gente começou e fez total diferença. Tanto para as pessoas que estavam apresentando, para mim fez total diferença. E eu tenho certeza que para aquelas pessoas ali que estavam assistindo. Uma coisa que mais me impactou foi uma vez que a gente foi numa igreja lá na Avenida Recife, e a gente estava junto o ID todo, e a gente estava orando porque a gente queria mais de Deus. E um homem aleijado entrou lá na hora e a gente começou a orar por ele. E a gente viu, ele não tinha a perna bem fininha, e a gente como grupo, a gente viu Deus agindo, e a perna dele cresceu, e o braço, o corpo dele começou a se restaurar, e ele saiu pulando e louvando a Deus. E a gente viu, poxa, Deus pode fazer o impossível acontecer, e foi muito massa, porque a gente
viu isso como um grupo, isso fez a gente crescer muito, foi muito bom. Foi o carnaval de 2006. Eu me lembro que a gente tinha ensaiado Vencedor e naquela época eu fazia o menino de Vencedor. Tava rolando show de Alceu Valença. Muita gente. E a gente tinha escutado que o Alceu Valença ele tava de saco cheio daquele movimento ali da Praça da Paz. E eu me lembro que ele falou muito lá no palco, daqui a pouco vem esses crentes e tal. E tava rolando nações e nações de maracatu ali embaixo. E convidaram falando só vai ter o tempo do ID ali, só o ID vai apresentar. E eu me lembro que na hora eu senti um peso imenso assim, o ID vai apresentar e logo depois de Alceu Valença. E a gente ia se aproximando do palco e sentia aquela coisa pesada e não era nervosismo, porque ninguém estava nervoso, mas acho que de uma maneira única assim, pelo menos na minha vida cristã, eu senti o peso de uma batalha mesmo. E eu lembro que a gente orou ali atrás do palco. E quando a gente pisou no palco, alguma coisa definitivamente aconteceu, porque o show de Alceu Valença tinha acabado já fazia algum tempo. Foi o tempo de tirar assim, os instrumentos, armar o Vencedor ali em cima e ninguém foi embora. A multidão continuou ali e foi muito massa porque a gente se sentindo muito só lá em cima do palco. Era a gente no meio da batalha e de repente Netão aparece com a bandeira assim, Jesus, aquela azul, massa, e um exército branco em vários assim. A gente pregou a palavra ali, sem precisar falar, de um jeito que eu acho que eu nunca vou conseguir fazer igual. Teve uma vez eu estava no carnaval e estava fazendo Rei dos Corações, o Conha. E quando terminou a peça, uma mão me puxou assim, eu saí assim meio doido. Aí era um cara que estava aos prantos, chorando muito, dizendo que eu tinha feito o papel da vida dele. E que ele queria mudar de vida. E que ele queria aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Eu não disse uma palavra. E Deus fez tudo. A gente viu pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas e assim, às vezes as pessoas tentam vir com a gente dizendo que Deus não é real, que Deus... Mas isso que a gente sentiu, isso que a gente viu, isso que a gente experienciou, fora o poder do Espírito Santo, ninguém tira da gente, ninguém. O ID significou pra mim uma mudança na minha vida, assim, porque eu tava passando por mudança na época que eu tava no ID. Um monte de coisa tava acontecendo enquanto eu tava no ID. Então, assim, foi uma mudança, um crescimento pra mim, um crescimento espiritual também, porque sempre tinha Dani Retorno, Dani Gam pra falar de coisas espirituais, não sei o que, e foi muito bom pra mim isso. O quanto Deus me mostrou que me ama através de momentos assim dentro do ID que acontecia várias vezes durante a minha caminhada pelo ID. Uma coisa que eu aprendi muito foi com relação à liderança cristã, né? Quer ser líder cristão, quer ter submissão à liderança, estar debaixo da autoridade da liderança, assim. Aprendi muito isso com o Rafael e com Maria. E aprendi que quando a gente ora, Deus realmente fala com a nossa liderança. É no ID que eu tenho aprendido muita coisa, sabe? Eu tenho aprendido a ser exortado, eu tenho aprendido a dizer não, sabe? Eu tenho aprendido a dar mais valor às minhas vontades, eu tenho aprendido a escutar mais de Deus, sabe? E
É isso. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi já fora do ID, infelizmente, eu aprendi que dá pra se divertir muito, não só com a galera do Ministério, porque eu me divertia muito com a galera do Ministério, do ID, quando eu era do ID, mas com o ID, com os atributos, os afazeres e as responsabilidades do ID. Dá para viver essa vida de ministério séria, profunda, intensa, mas ao mesmo tempo muito divertida, muito light, muito leve. Na minha passagem no ID, mais me marcou foi um murro que eu levei de Plínio, que até hoje eu tenho a cicatriz, né? Tô brincando. Quem nunca levou um murro lutando vencedor, né? Ensaiando vencedor. Foi assim, a gente estava no retiro do ID, o primeiro retiro que eu fui, e aí a gente dividiu grupos tudo pra ficar na cozinha. E aí eu fui ajudar, porque eu sou uma pessoa muito, assim, eu ajudo, eu sou muito proativa, eu gosto de ajudar. Aí eu tava na cozinha e eu fui pegar a garrafa d'água, o botijão de água de 10 litros e fui despejar nas garrafinhas d'água. Aí eu tava lá despejando, dizendo, olha pessoal, como eu sei fazer isso, olha pessoal, que legal eu sei fazer isso. Aí o botijão escorregou, caiu na minha mão e estourou na cozinha, alagou a cozinha todinha. Aí o pessoal, todo mundo, olha pessoal, Flavinha sabe fazer isso, olha como ela gosta de fazer. Isso eu nunca esqueci, porque hoje eu não mexo mais em botijão de água. Assim, tem um botijão de água aqui em casa, toda vez eu me lembro disso. Eu meio que nós chegar assim, e tava aquela zona na sala, Plínio me pegando assim, todo de cabeça para baixo, eu sangrando assim na boca, o Chiquinho rindo, Felipe em cima assim, Matéia se mijando de rir, tá? Esse momento de muita, sei lá, brincadeira da gente, né? O fundo da gente assim também, era massa. Só tem a apresentação, foi eu, Felipe e Chiquinho, lá pra Vitória de Santo Antão. E que não tinha maquiagem, pô. Ele se apertou com... A gente pegou a tinta guache, o conjuntinho de tinta guache de Isabela Maia. O vento se apertou com tinta guache. Com culpa de Jana. Culpa de Jana. Retiro do ID 2007, na casa de Arthur, em Itamaracá. Choveu tanto que alagou a rua toda. E aí... Não só a rua, a casa estava cheia d'água. A primeira que a casa ficava lá no fundo do terreno, né? A entrada da casa tava assim, uma piscina, lama, bicho, eca. Sapo, assim. Todas as mulheres passaram por essa água suja e nojenta. Quem não foi? Quem? Rebequinha? Claro, tinha que ser. Pediu pra moto carregar ela no braço. Não, minha gente, não existe isso não. E o menino, bem, que não botou os pezinhos delicados na água. Quem? Daniel. Me poupe, viu, Daniel? O que foi que ele fez? Pulou um muro. Pulou um muro pra não passar na água. Porque o tênis era novo, não podia molhar. Eu, gordinha, Milady, Anne passou na água. Daniel não. Me poupe. E agora teve outra coisa, né? Vitor, claro, o rei dos estagiários, pegou, foi limpar, pô, o pé de Plínio, lavou. Babão. Foi, babão. Depois foi dizer que era bíblico, me poupe. E a história que eu mais me lembro, assim, que mais me vem à memória, é a história do eu e Saulo, em Caruaru, dormindo num berço. É verdade, a gente dormiu, essa história eu me lembro por conta desse lance de dormir mesmo. A gente dormiu era uma igreja que estava em construção,
e o chão era todo ainda na construção da brita, e a gente dormiu dois bancos assim, encostados à parte de baixo, e aí virava um berço, porque era assim, e a gente tinha aquele negócio para não entrar mosquito. Dormimos os dois, eu lembro que tinha que dormir um assim e o outro assim. Aí quando o cara queria virar, ele tem que dizer, ó, vira aí. E a gente virava. Uma coisa engraçada. Ah, eu sou péssima. Bom, essa apresentação eu não queria nem falar. Não. Ah, meu fala. Bom, foi no dia que a gente aqui na igreja tinha o costume de apresentar sempre na retrospectiva. E foi marionete, Tom e Peixe fazia o papel de Deus. E tinha uma hora na peça que ele se abaixava. Só que a calça dele era uma calça que ficou muito curta atrás. Então quando ele se abaixou, coitado, mostrou tudo. A vergonha foi grande, mas foi muito engraçado. Eu não. Que massa, assim. Tô pegadinha. Vou contar você, eu me lembro quando eu tava na casa de perto, legalzinho, bem desse tamanho. A perninha da gente tentando. Tu não tá gravando isso, não? Não. Ai, deixa eu ver. Oi, meu nome é Flávia, mas... Ué, foi mal. Ela fica vergonha, Marcinho. Não, tá. Fala. Sabendo sempre onde é o lugar de Deus também. E é isso. Fala mais, eu vou chorar e vai estragar o fim. Amém. E essa foi uma... Porra, galera. Sacanagem, ela tá filmando. Tá respondida a questão? Tá. Depois de um ônibus. Eu detesto falar, eu não sei falar. Tu detesta falar, tu fala muito. Eu falo Exatamente, você tá falando suficientemente bem. Eu sou muito prolixa. A gente tá filmando Maria, sabe aonde? Isso. Mas vai cortar. Não, tem um vai detalhezinho. cortar. Banheiro. No banheiro da igreja. Maria. Vai ser editado ainda isso. Vai ser no making off. O Isso vai vestido ser dela. editado, né, Clara? Ei, Deixa eu pensar. Ah, gostei assim. Vamos dar uma vez aqui. Toda adolescente Irmão, paciência aí, velho. Posso começar? A excelência total mesmo, velho. Claro. Se tu acha que... Já tá filmando? Vai, vou começar. Eu acho que foi mais bom que mim. mas- Fernandinho, vai embora. Foi mais bom que mim. Foi Sai da mais minha bom casa. que mim. Marquinho, é sério. Eu tô calado. Foi mais bom do que ruim, Fernandinho. Vai. professor. Pode se apresentar. E dizer, se apresenta e diz como foi que você entrou no ID, por quê. Paparazzo, paparazzo. É como, Felipe? Faz dois. Fale. Paparazzo. Não tá filmando meu ombro, não? Claudinha tá filmando tudo. Agora sou eu.
Aqui, tava filmando eu. Tá filmando tudinho, Florinha. Sim, vai ser igual o Pânico quando tu vai filmar só aqui, eu vou ficar falando. Tá. Era só isso? Tá. Tá, vamos embora que eu tô fumando o Rafa. Manda um beijo pra ele. Tá mandando um beijo. Tchau. Sim, véi, é a primeira coisa. Oi, meu nome é Flavinha. Na verdade, meu nome é Flávia. Eu não gosto de dizer que meu nome é Flavinha. Eu posso dizer que meu nome é Flávia? Oi, meu nome é Flávia. Eu era do... É pra dizer que A mãe começou a dizer... É. Só um minuto. Tem gente. Muita gente. Sim. Deus me ensinou muito com relação a isso dentro do livro, muito mesmo. E quantas vezes? Foi mal. Eu ia espirrar, pô. Eu meti minhas costas aqui. Marquinhos, não sei o que. Marquinhos. Cabeção. Cabeção. A gente tá aqui na casa do Flavinho Eita, Flávio. Flavinho e Marquinhos. Não, outra lá não. Marquinhos? E Flavinho. Marquinho? Flávio. Take 1. Marquinho, filmando. Sem o S. Pra quê? Marquinho, Flavinha. Tchau. Como é que é? Junta aí. Junta aí, colega. A gente tá aqui na sala do ID sempre, né? E eu tava filmando o Rafael quando apareceu de repente. Meu guarda-costas. Eu. Aí depois logo em seguida. Charlie Bros. E depois. Mike Tyson. Só tem cama forte aqui, só barulho, só dourado. Agora Rafael não sabe se filma ou se não filma, tá com vergonha. Eu tô acanhado, pô. Ih, meu irmão, então vamos para... Vamos. Vamos passar da gente. Aí a gente tá atrapalhando. Foi. Não, pode ir. Ó, a gente tá na minha festa, depois tu terminar aqui comigo, eu falo. Eu vou lá. Fernandinho, um beijo. Tchau, Fernandinho. Né? Corta, Janga. Pronto, aí, ó. Uma boa ideia. Mas eu acho bem legal você colocar um make-off no DVD. na edição, sabe, gente? No final da produção vocês fazem uma edição De making off. que é bem legal. Boa. E mexe com as pessoas, sabe? As pessoas, poxa, vê um lado engraçado da situação. Porque fica uma coisa meio séria, né? É verdade. Vai dar uma quebrada, acho bem legal.